Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de março, nós vamos meditar do livro de Juízes, do capítulo 9 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 9, nós vamos falar de Abimeleque, que governa sobre Siquém. Então, um certo dia, Abimeleque, filho de Gileade, foi a Siquém visitar o irmão de sua mãe e disse a eles e aos demais membros da clã, a clã materna dele: pergunte aos líderes de Siquém se preferem ser governado por todos os 70 filhos de Gileade ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então, os filhos de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém. E depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque. Isso mesmo. E aí, o que vai Abimeleque fazer? Você não vai acreditar no que eu vou te contar agora. Olha só. E aí, todos os filhos de Abimeleque transmitiram as mensagens, todos foram a favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa do seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meios-irmãos, que era filho de Gibeão. Isso mesmo. Você percebeu, né? Que já começou tudo errado, a liderança desse aqui? Pois bem. Exceto Jotão, que era o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém, de Bet-Milo, convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque como rei. E aí, quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim. Você já conhece esse monte, né? Pois bem, e aí ele grita: ouçam, cidade de Siquém, ouça-me, querem que Deus os ouça? Certa vez, uma árvore resolveu ungir um rei. Primeiro disseram a oliveira: seja nosso rei. Já percebeu aqui, né? A parábola que eu falei ontem. No livro de Juízes, você pensou que parábolas era só alguma coisa que você ia ver lá no Novo Testamento, que era, exclusiva de Jesus? Não. Parábola no Antigo Testamento, no livro de Juízes, é a parábola de Jotão que nós começamos a ler aqui. E aí, primeiro disse a oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo, da oliveira, que agrada a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então, a oliveira, nós temos dela o azeite. Pois bem, e aí disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: vou deixar de produzir os meus frutos doces e deliciosos só para ser uma alta árvore que seja agitada pelo vento? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: alegra Deus as pessoas só para ser eu, Vou me renunciar a fazer os meus vinhos, os meus sucos, para ser uma árvore alta agitada pelo vento? Então ela se recusa também. Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me rei, venha abrigar-se na minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu:
será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra em proclamar Abimeleque o seu rei? Será que foram justos com Gideão e os seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-lo dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e os seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. E escolheram Abimeleque, filho de uma escrava dele, para ser rei, só porque ele é o seu parente? Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e os seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, que ele seja feliz com vocês. Mas se não fizeram, então que saia fogo de Abimeleque, queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Ber, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque, por ter ele assassinado os 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém, por terem apoiado Abimeleque no assassinato dos seus irmãos. Os líderes de Siquém se prepararam, pois, uma emboscada para Abimeleque no alto do monte, saltaram todos os que e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre a conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo e colherem uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita, isso mesmo. E no templo do Deus local foi servido vinho à vontade, todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? E apenas o filho de Gideão é esse Jebu, é apenas seu ajudante. Sirvam os verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque, dizia ele. Convoque seus soldados e venham lutar. Olha só. Pois bem, né? E aí nós vamos ver que então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram dos seus esconderijos. Quando Gaal viu, disse a Jebu: olhe, há pessoas descendo do alto da coluna. Jebu respondeu: são apenas sombra dos montes que parecem com homens. Mas Gaal disse: não, são pessoas descendo da colina, e outros grupos que vêm da estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Jebu se voltou e a ele perguntou: onde foi parar toda essa sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, ao lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou na frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho. Enquanto recuavam o portão da cidade, Abimeleque voltou a Arumá e a Jebu e expulsou Gaal
e seus irmãos de Siquém. E no dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. E Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscada no campo. E quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e os seus homens saíram dos seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e o seu grupo tornaram de assalto o portão da cidade, para impedi-lo que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacavam e matavam aqueles que estavam no campo. A batalha durou o dia inteiro e, por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus parentes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre o solo. Ao tomarem conhecimento de tal acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou o machado e cortou alguns galhos da árvore e pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse aos seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos junto à parede do templo e puseram fogo. Isso mesmo. Todos os que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Esse Abimeleque percebeu, né? Pois bem, em seguida Abimeleque atacou a cidade de Tebes e conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população de homens e mulheres fugiram para lá. Trancando-se por dentro, subiram ao terraço. Abimeleque foi até a torre e atacou, mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou o seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem atravessou ele com a sua espada e ele morreu. E quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram-se para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a maldade. Assim cumpriram a maldição de Jotão, filho de Gideão. E aí, depois da morte de Abimeleque, Tolá, que era filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos e quando morreu foi sepultado em Samir. Depois de Tolá, morreu e Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montaram 30 jumentos e possuíram a terra de Gileade, 30 cidades, que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. E serviram as imagens de Baal, Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e da Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas ao leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram a tribo de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados. E por fim, fizeram o quê? Pediram socorro a Deus.
Pecamos contra ti, Senhor, disseram, pois abandonamos o nosso Deus e servimos a imagem de Baal. O Senhor respondeu, acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônia, malequita e maonitas? Quando eles oprimiram vocês, vocês me pediram socorro e eu os livrei. No entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. É isso que você escutou. Não os livrarei mais. Vão e clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem nesse momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor. Então, primeiro eles clamaram, não deu certo. Agora eles suplicaram, né? Sim, pecamos, castiga-nos como te parece melhor, mas livra-nos hoje dos nossos inimigos. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Por causa dos exércitos de Amon, foram convocados para guerrear e acampar em Gileade. Os israelitas se reuniram e acamparam em Mista. E os líderes de Gileade disseram uns aos outros, o primeiro que atacar os amonitas governará sobre o povo da cidade de Gileade. E Jefité era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando seus meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo, você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu. Fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. E por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. E quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar quem? Jefité. E lá na terra de Tobi, venha ser nosso comandante, disseram, ajuda-nos a lutar contra os amonitas. Jefité lhe disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governador de todo o povo de Gileade. E aí, Jefité disse, quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei sobre todo o povo? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha que faremos exatamente isso que você disse. Então Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo fez governador e comandante do exército em Mispa. Na presença do Senhor, Jefité repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefité enviou mensagem ao rei de Amon para perguntar, por que você saiu para guerrear contra a minha terra? E o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefité, quando saíram do Egito, os israelitas roubaram as minhas terras, perto do rio Amon, também até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-nos pacificamente o nosso território. Jefité enviou a seguinte mensagem, resposta, ao rei amonita. Assim diz Jefité, Israel não roubou a terra alguma de Moabe e nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Quedes, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensagem ao rei de Edom e pediu, deixa-me passar pela sua terra. Contudo, o seu pedido foi negado. Lembra desse episódio? Pois bem, então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, que também não deixou o povo de Israel passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Quedes. Depois passaram pelo deserto, contornaram Edom, Moabe, acamparam na divisa de Moabe, Então ele vai relatando aqui
fatos históricos da peregrinação do Egito. Então, Israel enviou mensageiro a Seom, que era rei dos amorreus, que governava Esbom, e pediu: deixa-nos passar. E o rei de Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar pelo seu território. Em vez disso, mobilizou o seu exército e atacou Israel. E ele conta aqui, né? Faz uma retrospectiva aqui da peregrinação e o porquê de todos os acontecimentos. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e as entregou a Israel. Porque então haveríamos de devolvê-la? Fique com o seu Deus Camus, e nós ficaremos com o Senhor nosso Deus, aquilo que ele nos deu. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esse território com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom, e o nosso povo ao redor de todo o território. Portanto, não pequei contra vós. Pelo contrário, você que nos fez mal ao nos atacar. Se o Senhor é juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. E aí, Jefité vai fazer um voto. Isso vai nos ensinar muito sobre o cuidado que devemos ter em relação a votos. Olha só, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade. Dali, avançou contra os amonitas. Jefité fez um voto ao Senhor: se entregar os amonitas na minha mão, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa. Quando eu regressar vitoriosa e lhe oferecerei como holocausto. Jefité saiu com seu exército no combate, né? Ele aniquilou os amonitas, destruiu as 20 cidades, né? Então foi uma verdadeira vitória. Assim, os israelitas derrotaram, né, os amonitas. E quando Jefité voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho e nem filha. E quando Jefité a viu, rasgou as suas próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse: pai, fizeste um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses e depois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefité. Depois que ela se ausentou por 2 meses, ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. E aí, por fim, agora nós temos o capítulo 12, né? Que Efraim vai lutar contra Jefité. Então, os homens de Efraim mobilizaram o exército, atravessaram o Jordão para Zafor. Enviaram o seguinte mensageiro a Jefité: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar a sua casa com você dentro. Jefité respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram a lutar contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas nas minhas mãos, porque agora vocês
vem lutar contra mim. E os homens de Efraim responderam: você de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade e atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntava. E se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete. Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar uma palavra corretamente. Então, eles o capturavam e o matavam. No lugar da travessia do Jordão, ao todo foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa cidade de Gileade. E aí, Isba se tornou Israel, né? Ele era de Belém, ele julgou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu as suas filhas em casamentos a homem fora da sua clã e se tornou 30 moças de fora da sua clã para se casarem com seus filhos. Isba julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. E depois nós temos Elon, que era da tribo de Zebulon. Ele também vai julgar durante 10 anos e ele morre, ele é sepultado em Agilon, no próprio território de Zebulon. E depois Abidom se torna juiz em Israel, né? Logo depois que Elon morreu, ele vai julgar Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom julgou Israel durante 8 anos. E quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.